Boa tarde a todos os alunos que nos acompanham aqui, esse evento agora dos 20 anos de comemoração, as palestras, 20 anos de comemoração do curso de jornalismo. Boa tarde aos professores também que estão aqui conosco, acompanhando essa palestra, esse bate-papo, esse diálogo sobre jornalismo político, sobre jornalismo e política, talvez uma das áreas, que uma das profissões que sejam mais mal vistas do que a nossa, seja justamente a do políticos, e a gente vai, na verdade, e tão importante quanto, a gente que tem essa questão, nos últimos tempos, a questão do impacto da comunicação, do jornalismo, em relação à própria ideia de democracia, A gente tem aqueles jargões todos, que começa lá atrás, no século XVIII, com Jefferson, sobre o papel do jornalismo na democracia, mas justamente no momento em que, de crise dessas relações de comunicação, a gente ressalta a importância, não só na política, mas principalmente na política, Então, a gente tem aqui 3 ex-alunos nossos do Mackenzie, para a gente conversar, para eles falarem da experiência deles sobre a cobertura política. Então, o evento de 20 anos do curso de jornalismo tem aqui o prazer de receber os ex-alunos Vitor Irajá, que é repórter da revista Veja. Obrigado, Vitor, por estar aqui conosco. Ricardo Vendramel, assessor da senadora Mari Gabrilli. Obrigado, boa tarde, Ricardo. Muito obrigado por estar aqui conosco. E Marcelo Ribeiro, repórter do Valor Econômico. Muito obrigado pela presença de todos. Quem está aqui conosco também é a professora Vanessa Oliveira. Boa tarde, Vanessa, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde a todos os ex-alunos. Eu estou aqui, na verdade, me sentindo duplamente em casa, porque eu também sou ex-aluna. Temos aí alguns veteranos meus, me formei em 2008 e já nos cruzamos, com certeza. Muito legal poder bater esse papo com vocês hoje, desses lugares todos, para a gente cruzar informações, experiências, e muito obrigada pela participação. Cada participante terá de 10 a 15 minutos, para fazer a apresentação. Na sequência, a gente abre todo mundo junto para interação com os alunos, os professores que estiverem online também, que quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração também, na sequência dessas apresentações. Até 10 a 15 minutos. Vitor, nós começamos com você, ok? Um grande abraço e, mais uma vez, obrigado aqui pela presença, Vitor. Professor, agradeço a você, agradeço ao pessoal do Mackenzie, agradeço aos meus colegas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu até lamentei aqui com os meus amigos, familiares, que infelizmente não é presencial isso, porque ia ser um prazer voltar para o Mackenzie e a gente bater esse papo presencialmente, mas infelizmente isso não é possível. Eu acho que eu devo começar contando um pouco da minha história e um pouquinho também da minha experiência como aluno. Eu acho que eu sempre tive uma paixão pelo jornalismo, até por uma questão familiar. Os meus 2 avós maternos, eles são jornalistas, então eu fui criado com esse viés, com jornal em casa, com revista em casa, e batendo papo sobre isso, conversando sobre isso, tendo acesso muito cedo a isso tudo. E então, eu lembro que aos 16 anos eu fui acompanhar meu avô numa entrevista que ele foi fazer, e de fato foi ali que eu decidi. Assim, eu bati o martelo, eu falei, eu vou ser jornalista, porque foi onde aquele ambiente todo ele se consolidou de uma forma mais prática, Eu percebi que era aquilo que eu queria. Então, quando eu lembro que eu fiz o vestibular, eu tinha muito claro o caminho que eu queria seguir, e que era, graças a Deus, esse que hoje eu ocupo, esse espaço que hoje eu ocupo. Trabalho hoje na revista Veja, sou repórter de economia, e de fato é um prazer, é uma paixão maluca esse negócio viciante que é o jornalismo. Vou contar um pouquinho da minha experiência. Fui aluno do Mackenzie entre 2014 e 2018, e aí durante a faculdade ainda eu fui estagiário na revista Veja, na parte online, e isso
permaneci durante um ano, e logo depois, quando eu saí do meu estágio durante um ano, pouco tempo depois eu participei do curso Estado de Jornalismo, que acho que foi uma das experiências mais incríveis, tanto profissional quanto pessoal para mim, porque foi uma experiência que abarcou tanto um saber mais teórico sobre o campo econômico, quanto a experiência diária, aí já não mais como estagiário, né? Aí já como trainee, evidentemente, mas acoplou essa ideia de você trabalhar com o jornalismo diário, com aquela experiência deliciosa de uma integração de redação, né? É um negócio que eu até sinto muita falta nesse período. Mas aí o curso Estado ele foi muito importante para mim nesse processo, porque eu sinto que tanto o curso oferecido pela Fundação Getúlio Vargas, né, que abarca o Focas, ele me deu um embasamento teórico que eu precisaria para trabalhar no campo da economia, talvez não tão mais próximo da política como eu estou hoje, né, porque a revista Veja é uma revista majoritariamente de política, e eu acho que são assuntos que convergem muito, mas o curso me deu um embasamento teórico nesse sentido, que foi muito importante, de conceitos básicos de economia, que eu acho que são importantes para qualquer jornalista, mesmo que você não trabalhe no campo da economia, né? Eu acho que quando se tem uma intenção de trabalhar, quando se envolve o debate público, os campos se misturam e você precisa ter esse embasamento que, de fato, já era algo tangível ali para mim, porque era um assunto que já me fazia vibrar, era um assunto que eu tinha interesse, né? Mas o embasamento que o curso me deu e a vivência que o curso me deu foram muito importantes para o meu crescimento profissional. E aí, logo depois disso, foi um processo muito interessante, porque eu saí do Estadão, e logo depois eu fui contratado pela Rádio CBN no Rio de Janeiro. E aí foi até um processo muito engraçado, porque eu sou paulista, eu tenho sotaque pesadíssimo que eu tenho aqui, e cobrindo assuntos inerentes ao dia a dia do Rio de Janeiro. Então, e aí foi um outro processo que foi completamente interessante, porque saí de uma bolha, de uma zona de conforto que era a minha casa, era São Paulo, e fui para o Rio de Janeiro, que é uma experiência completamente à parte, né? Lá eu fiz uma cobertura cotidiana, né, que eu acho que é o grande trunfo da rádio, né, você se aproximar ali com o ouvinte, né, e você contar aquilo que é inerente ao dia a dia dele. E a partir desse momento foi muito interessante, porque eu acho que nesse processo, além da experiência em rádio, que te dá algum tipo de embasamento técnico, quanto à postura, impostamento de voz, eu tive uma experiência de cobertura que no Rio de Janeiro ela era muito diferente da de São Paulo, né? Porque o Rio de Janeiro ele tem um processo um pouco mais informal do que nós paulistanos, e acho que um jogo de cintura muito maior, sabe? Então, isso foi muito, muito interessante, e eu brinco que eu vivenciei o céu e o inferno do Rio de Janeiro, né? Eu vivenciei desde as praias de Copacabana em cobertura, até, logicamente, nos meus momentos pessoais, tomando minha cerveja no centro da cidade, até visitei, né, fiz coberturas em favela de tiroteio, de assassinato, né, de processos envolvendo milícia, tráfico de droga. Você conhece a realidade da saúde pública, por exemplo, da cidade, né, e do estado, que é uma coisa, enfim, que eu particularmente não conhecia, era uma coisa meio temerosa, e também da segurança pública, enfim. Então, acho que foi algo que me deu uma experiência tanto pessoal, né, evidentemente, quanto como repórter, foi muito importante para mim ter tido essa vivência de mundo real. E aí eu brinco que quando eu volto para a Veja, né, agora como repórter, eu tenho um choque de realidade que é muito interessante, porque você sai daquela realidade nua e crua e você volta para um mundo que é um pouco asséptico,
né, que é esse mundo da política e da economia. Os acessos a ministérios, a governos e seus, enfim, grandes empresários, etc., ele é um mundo à parte e que você começa a se entender parte daquele ambiente. E é muito interessante você ter essa troca e entender esse tipo de cobertura, né? Eu tenho uma afeição muito grande pelo tema, pelo assunto. A gente, na revista, eu acredito que a gente tenha conseguido construir uma imagem muito, muito grande de credibilidade, né? Eu acho que a editoria, né, da qual eu faço parte, faz um trabalho brilhante, né? Desde que eu entrei há mais de um ano, eu tive 2 editores, agora estou no terceiro, que fazem um trabalho brilhante na editoria, sabe, com peças assim, escolhidas a dedo, e é um processo muito interessante, né? Essa cobertura na área da política / economia, ela me trouxe, de fato, a noção de como é que funciona tanto o jornalismo quanto, de fato, o processo político econômico. Porque, assim, muitas vezes a gente se pergunta, né? Acho que eu me perguntava na faculdade quanto ao acesso às fontes, como é que funciona esse processo todo. E é muito interessante você perceber que você é uma peça de um mecanismo de um jogo e você não pode se colocar à parte, sabe? Às vezes, eu já brinquei isso, pode parecer até meio presunçoso, mas você é tão importante, não você, pessoa física, mas você, jornalista, né? É tão importante quanto um deputado, quanto um senador, quanto o presidente da República ou quanto o ministro. Você como instituição, não pessoa física, né? Porque, de fato, você faz parte do processo. Você é o canal não só entre o poder público e o leitor, ou, enfim, o telespectador, o ouvinte, né? Mas você é um agente político, porque, de fato, as fontes, elas falam com você, não porque você é bonitinho, porque você faz um bom trabalho, também porque você faz um bom trabalho, mas a partir de um processo em que ele sabe que você é uma voz influente. Você e o teu veículo, evidentemente, né? Eu falei sobre meu avô no começo desse processo. Ele me contou uma história quando eu estava na faculdade ainda, que eu achei muito, muito interessante. Ele me disse isso, ele falou assim: Vitor, você pode galgar os postos que forem durante a tua carreira profissional. Independente de qual seja ele, você tem que pensar que você não é importante. O que é importante é o cargo que você ocupa e o trabalho que você faz. Então, isso ficou preso em mim e eu me percebi, na verdade, e acho que o jornalista tem que se perceber como isso, como um agente político, como um agente social e como um agente público, né? Porque você não influencia só o leitor. Você tem um acesso a todo o mecanismo que rege isso aqui, né? Que rege as decisões públicas enfim, todo o debate que se dá em Brasília e até mesmo, dependendo da sua cobertura, nas esferas municipal e estadual. Então, você se perceber como esse agente, eu acho que é algo primordial, e você entender o teu papel, né, como alguém que tem uma responsabilidade com a notícia, com a informação, e, no caso, aí eu puxo a sardinha um pouco para o meu lado, para o meu veículo, também da interpretação, porque a Veja, ela é um veículo que ele não abarca somente o fato, mas também ele insere um posicionamento, uma leitura, uma análise, né? E que é algo muito complicado, até mesmo porque a gente vive nessa convergência entre o papel e o digital, e que, para mim, foi algo até meio natural, né? Porque eu já tinha até vivido esses 2 processos. Mas você fazer uma cobertura nessa linha é muito interessante, porque eu sinto que até existe, sei lá, fontes que têm uma abertura maior, porque sabem da linha editorial da revista, e tem fontes que têm até um pé atrás, porque você tem uma liberdade editorial muito grande para se posicionar, né? Até mais do que em outros veículos que são, teoricamente, mais
pão, queijo, aquela estrutura de lead, pirâmide invertida que a gente aprende no primeiro semestre. Então, assim, é muito interessante você participar desse processo e você abarcar toda essa leitura e toda essa inserção no debate público. Sabe, é muito interessante e, assim, de fato, é apaixonante. Realmente, eu sou suspeito para falar, mas eu sou apaixonado pelo que eu faço e de verdade, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu acho que o jornalismo e, logicamente, o embasamento que o Mackenzie me deu, né, não só nas aulas, mas nos contatos, nas conversas com os próprios professores e colegas, eu acho que isso tudo me trouxe uma experiência e hoje, além enfim, me considerar, evidentemente, um profissional bom, eu me considero um profissional feliz por causa de toda essa vivência que tenho, que começa desde o ambiente familiar, passando pela faculdade e hoje no processo profissional. Então, enfim, eu não quero me alongar muito, prefiro passar a palavra para os meus colegas. Tinha deixado no mudo. Obrigado, Vitor. Fiquei bastante contente aí. Eu achei que eu estava sendo, assim, exagerado, né, falando do nosso papel do jornalismo, né, mas esse reforço, gostei muito dessa ideia que você traz, essa frase, que é o jornalista, né, e essa diferença que você faz da pessoa física e o jornalista como cargo, e a gente ser tão importante quanto os próprios políticos dentro desse processo. Bom, agora, Ricardo Vendramel, né, assessor da Mara Gabriele, mais uma vez, muito obrigado, também 10 a 15 minutos aqui, e aí temos a oportunidade de ver o jornalista atuando do outro lado, né, mais junto aos políticos, por favor. Obrigado, professor Carlos, professora Vanessa, eu queria aqui primeiro agradecer o convite, dos professores também, André Santora, Denise, e o Vanderlei que foi o meu orientador, né, do nosso TCC. Na época, eu sou formado em 2004, era a terceira turma de jornalismo, né? Meu grupo, na época, escolheu fazer um vídeo documentário sobre a rivalidade Corinthians e Palmeiras e a paixão que esse jogo, que essa rivalidade desperta nos torcedores. E nosso grupo era formado por 4 pessoas, 3 corintianos, 1 palmeirense, e o Vanderlei, mais um palmeirense fanático que veio para o time para equilibrar esse jogo aí. Bom, começando falando sobre mim, né, meu nome é Ricardo Vendramel, me formei na turma de 2004, e eu nunca gostei de política. Eu era um jovem que falava, eu tenho nojo de política, nunca vou trabalhar com isso, e por ironia do destino, estou aí há 15 anos, aproximadamente, toda a minha trajetória foi construída nessa área. Inclusive, minha primeira experiência, né, com o jornalismo político foi ainda durante a faculdade, acho que era o 3º ano, era uma aula, na época, ministrada pela professora Jung, e que tinha um projeto, era o PASSE, Projeto Aprendiz de Correspondente Internacional. Meu grupo, na época, foi passar 10 dias em Buenos Aires, cobrindo, a gente tinha uma pauta ambiental na época, mas ali nesse tempo, nesses 10 dias, a gente teve a chance de, por acaso, acabar cobrindo 2 grandes manifestações, uma que era dos piqueteiros e outra das mães da Praça de Maio. Então, a gente fez algumas entrevistas em vídeo, texto, a gente produziu material e mandava para o restante da turma que estava no Brasil. E foi legal porque a gente, para entender todo o contexto disso, a gente teve que pesquisar e teve que conhecer um pouco da história política da Argentina, ali, que era algo novo. Bom, eu me formei em 2004 e não sabia o que fazer da vida. Eu não estava trabalhando, não estava estagiando, e fui para o interior, para minha cidade, fiquei 2 ou 3 meses pensando que rumo que minha vida ia levar. E quando eu retornei para São Paulo no começo de 2005, em fevereiro, surgiu a chance
de eu fazer um teste na subprefeitura de Pinheiros. Na época, eu confesso que eu nem sabia ao certo o que era uma subprefeitura e como funcionava. Mas eu fui participar de um evento, conheci a assessora de comunicação da subprefeitura na época, era começo de uma nova gestão, né, 2005, gestão José Serra, e ela estava sozinha, não tinha uma equipe formada. Eu conversei com ela, falei que eu tinha interesse em trabalhar na área, e ela me fez um convite para fazer um teste ali. Eu acabei ficando 3 ou 4 meses trabalhando sem ganhar nada, com a ajuda de custo ali, só pela experiência mesmo. E acabou que essa assessora acabou saindo, e eu recebi o convite, né, para assumir a assessoria de imprensa ali na subprefeitura. Acabei depois virando assessor de comunicação, enfim, e aí começou a minha experiência nessa área. A rotina na subprefeitura não era essencialmente política, mas muito mais de zeladoria urbana. Então, eu acompanhava, cobria e divulgava ações como poda de árvore, serviço de tapa-buraco, fiscalização de ambulante, bares, baladas, restaurantes irregulares, né? Que a região ali da Sul de Pinheiros pega Pinheiros, Vila Madalena, Jardins, Vila Olímpia, então tem uma quantidade muito grande de bares, restaurantes, e tudo era notícia, né? E o mais legal disso era porque você acabava gerando um contato diário com jornalistas que cobrem o dia a dia, o cotidiano da cidade de São Paulo. E aí eu digo que a função ali não era essencialmente política, até por conta do perfil dos subprefeitos, né, que era o meu chefe direto ali. Em 6 anos, aproximadamente, eu acabei ficando na subprefeitura até meados de 2010, eu passei por 6 subprefeitos diferentes e 2 prefeitos, né? Comecei com o José Serra e depois com o Gilberto Kassab. E eram subprefeitos que tinham um perfil mais técnico, eram engenheiros, né? Depois veio coronel da Polícia Militar, coronel do Corpo de Bombeiros, mas nenhum deles era político com mandato, né? Nunca tinha tido, não tinham sido candidatos a nada, enfim. E aí, ali trabalhando na subprefeitura, uma das ações que a gente fazia era de revitalização de calçadas. E foi assim que eu conheci a Mara Gabrilli, né, que eu trabalho até hoje. Para quem não a conhece, a Mara, ela sofreu um acidente de carro em 1994, quebrou o pescoço e acabou ficando tetraplégica, né? Então, ela não tem movimentos do pescoço para baixo. Ela, na época, era vereadora, antes tinha sido secretária municipal da pessoa com deficiência, e a gente fazia uma parceria para a divulgação das obras de reforma das calçadas, porque a subprefeitura fazia as obras, a Mara ia vistoriar a questão de acessibilidade, e a gente chamava a imprensa para fazer a foto, né, pegar o discurso, a opinião ali da Mara, que era cadeirante, enfim. Foi assim que eu a conheci. Em 2010, eu recebi o convite dela para ir trabalhar com ela na Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo. Fui trabalhar com ela. Alguns meses depois, ela decidiu ser candidata a deputada federal nas eleições de 2010, e eu fui trabalhar na campanha dela. Nunca tinha feito uma campanha política. Falei, Mário, eu não sei fazer campanha política, nunca fiz, não tenho experiência. Mas acabou que era algo relativamente simples, até porque a minha função ali era acompanhá-la nos eventos e nas ações dela no dia a dia, produzir material, nota, divulgar para a imprensa, colocar uma nota numa coluna social, numa coluna política. E aí a Mara acabou sendo eleita, eu fui com ela, né, para a Câmara dos Deputados em 2011, mas eu não sei se todo mundo sabe, né, todo parlamentar tem o gabinete em Brasília e tem um escritório de apoio no Estado. Na época, eu cursava Direito também, e aí acabei ficando no escritório de apoio em São Paulo. Então, tivemos esse primeiro mandato da Mara. Em 2014, ela foi candidata à reeleição, foi reeleita. Em 2015, eu já formado em Direito, me mudei para Brasília,
e estou aqui, morando em Brasília até hoje. Em 2018, a Mara foi candidata ao Senado, então, desde o começo do ano passado, eu estou tendo a experiência de trabalhar no Senado, que, embora seja na mesma casa legislativa, dentro do Congresso Nacional, né, praticamente junto com a Câmara, mas a experiência em si, de trabalhar em uma e na outra casa, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, ela é muito diferente. Bom, o dia a dia de assessoria de imprensa ali no Congresso, ele é muito dinâmico, né? Porque, embora a gente trabalhe com uma figura política, nem tudo que a gente, como assessoria de imprensa, faz é político, né? Por exemplo, eu, até pelas características, né, até pelo perfil da Mara, acabei me especializando bastante na temática da pessoa com deficiência. Então, a gente faz um trabalho segmentado, né, de pautas na área da saúde, na área de educação, em temas sociais, né, de um modo geral, mas a temática da pessoa com deficiência em si, ela né, perpassa por diversos vetores, né? E, por outro lado, a gente tem momentos também em que a gente trabalha mais o lado político, né? Então, nesse tempo todo, quase 10 anos de Congresso Nacional, eu tive a chance ali de participar de pertinho, por exemplo, de momentos marcantes da história do nosso país. Teve o impeachment da presidente Dilma, teve a cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, essa experiência de você estar ali dentro do plenário, no momento da votação do impeachment de um presidente da República, isso, né, sem entrar no mérito de um partido político, se era certo ou se era errado, mas o fato em si, ele é muito marcante, né? Você participar de alguma forma de um momento histórico do nosso país, isso é muito, isso te engrandece muito, né? Essa experiência que a gente tem. E aí, naturalmente, né, cada parlamentar tem o seu posicionamento e a gente acaba trabalhando também com a imprensa, divulgando a opinião dele, alguma fala, né? Então, tem momentos políticos também, mas não só. E aí, o dia a dia ali, a gente né, trabalha pensando na imagem do parlamentar, mas também divulgando informações para a sociedade, né? Nosso grande objetivo é levar informação para a população. Então, qual projeto de lei né, que o parlamentar já protocolou, está propondo? Isso é legal? Não? Qual a vantagem disso? O que vai mudar na vida das pessoas? E aí a gente trabalha isso ali no dia a dia, né, tentando cavar uma nota numa coluna social, numa coluna política, às vezes elaborando sugestão de pauta para uma rádio, para uma TV, para um jornal impresso, para um site, enfim. Mas muitas vezes a pauta nasce ali mesmo, no contato diário com os jornalistas que cobrem o dia a dia do Congresso Nacional, ali no Salão Verde, na Câmara, no Salão Azul, no Senado, os cafezinhos do Congresso. Inclusive, esse evento é bacana, né? Pena, como o Vitor falou, né? É uma pena que não pôde ser presencial, porque, por exemplo, aqui eu tive conhecimento que o Marcelo Ribeiro é maquenzista. Eu né, cansei de vê-lo ali circulando pelos salões do Congresso Nacional e não sabia que ele era maquenzista, né? Se eu soubesse, com certeza já teria abordado ali para a gente bater o papo, trocar figurinha. Outro ponto, né, que eu acho importante falar é sobre as redes sociais, né? É o desafio da gente trabalhar as redes sociais de um parlamentar. A Mara, quando a gente começou, ela tinha, por exemplo, no Facebook, né, que era o início do Facebook, ali, ela tinha um perfil com quase 5.000 seguidores, né? Hoje, a página dela tem quase 300 mil curtidas e quase 400 mil seguidores. E a gente busca dar transparência, divulgar o trabalho que ela faz, e acaba se tornando também uma porta de entrada,
de, né, perguntas, questionamentos, e a gente tenta, na medida do possível, ler todos os comentários, responder o máximo possível que a gente consegue. Só que tem aquela coisa, né? Quando você apoia um projeto de lei e o parlamentar vota de acordo com o que você quer, você dificilmente vai entrar nas redes para elogiar e agradecer e apoiar. Agora, se o parlamentar vota de uma forma contrária ao que você quer, aí é uma chuva, enxurrada de xingamento, crítica, né, muitas pesadas, né? Então, você trabalhar com as redes sociais é muito desafiador. E no caso da Mara, ela começou de uma forma tímida nas redes sociais, e à medida que ela foi ganhando destaque nacional, a gente foi crescendo, né, a gente foi aumentando esse trabalho, né, principalmente mesclando o trabalho parlamentar, a vida pública, né, a vida política dela, com o lado pessoal também, exercício que ela faz, reabilitação, isso sempre rendeu muito bem, no caso específico da Mara, né? Bom, para fechar aqui minha fala, para a gente dar prosseguimento aqui a esse debate, a essa discussão, eu queria falar que, né, muitas vezes, quando a gente é jovem, e depois de mais velho também, a gente, quando escuta falar de política, a gente já procura se afastar, né? Um assunto que geralmente causa repulsa. E era assim comigo, né? Quando eu estava na faculdade, eu falei que eu nunca quis trabalhar com política. Mas foi só convivendo, trabalhando com isso, principalmente depois que eu fui trabalhar dentro do Congresso, vivendo ali o dia a dia, conhecendo mais o funcionamento do Brasil, da nossa democracia, foi que eu percebi e vi a importância da gente ter bons jornalistas, bons profissionais trabalhando nessa temática da política. Ainda mais em época, né, de fake news, de polarização. A gente precisa de bons profissionais que trabalhem com a notícia correta, com a apuração da informação, com imparcialidade, para que a gente possa levar informação para a população. E eu vejo aqui, né, vem da página aqui desse encontro de 20 anos do curso de jornalismo, a gente vê o número de bons profissionais que o Mackenzie tem formado, né, que estão espalhados por aí em diversas áreas. Queria dizer para vocês que eu tenho orgulho de falar, né, que eu sou mackenzista, e é isso. Queria agradecer mais uma vez, né, parabenizar, né, pela realização desse evento e me colocar à disposição de todos vocês. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Né? De fato, é uma satisfação, né? Se vocês ficam contentes, imagina nós professores, né? Vendo alunos como vocês. Eu vou para. Antes de passar, você falou do Palmeiras e Corinthians para o Senado Nacional. Pois é. Você sabe que o Aldo Rebelo tem um livro sobre o Palmeiras e Corinthians, né? Não sabia. Tem um livro de um jogo de 45, depois a gente conversa desse. Bacana, bacana. Marcelo, muito obrigado. Marcelo Ribeiro também está aqui conosco, repórter do Valor Econômico. Marcelo, por favor, então, a sua apresentação e depois nós, na sequência, a gente vai abrir para as perguntas. Oi, gente, tudo bem? Desculpa a posição da câmera, que eu sou o menos tecnológico dos três. Estou aqui enjaulado numa cabine de rádio que a gente tem aqui no comitê de imprensa da Câmara, porque hoje está tendo sessão. Hoje vai ter uma sessão, na verdade, para votar só algumas questões pouco importantes, porque o pessoal está numa briga enlouquecedora aqui pelo comando da Câmara no ano que vem. Então, está tendo uma obstrução geral de oposição, de centrão. Então, eu consegui por isso, né, já que a sessão vai ser um pouco mais simples e vai ser uma votação mais simbólica, participar do evento aqui. Enfim, eu queria agradecer muito, primeiramente, o convite a todos os professores, dizer que eu sempre gostei de jornalismo político, fiz aula com, acho que era a professora Maria Helena, porque eu sou formado em 2008.
acho que era Maria Helena e com Vanderlei. Tive aula com os dois, de jornalismo político naquela época. Sempre gostei muito, mas acabei indo para o jornalismo econômico no início. Eu trabalhei num lugar que chamava Invest News como estagiário. Invest News, muitos de vocês nem devem fazer ideia do que é, porque é o que era a parte digital da Gazeta Mercantil, da ex-Gazeta Mercantil, né? E depois disso tive outras inúmeras experiências com jornalismo econômico, fui morar fora, fui estudar fora, em Madrid, fazer, tipo, um curso de ciência política mesmo. Lá eu tive duas experiências, que são conhecidas como práticas, que são estágios não remunerados e que você faz muito pouco, né? Mas foram experiências boas para o meu currículo, que foi a Acnur, Agência de Refugiados da ONU, e o El País, do Grupo Prisa. Quando o El País Brasil estava bem longe de existir, a gente nem imaginava que ele ia chegar aqui. Voltei ao Brasil, continuei naquela minha carreira de jornalismo econômico, frustradíssimo, porque eu falei, gente, eu fiz especialização em ciência política, estou pronto para o jornalismo político. Não é possível que os chefes das redações não percebam isso. Mas fui acumulando uma série de experiências, trabalhei no Brasil Econômico, que foi um jornal que também eu fechei dois jornais já de economia, né? A Gazeta e o Brasil Econômico. Não dou muita sorte, mas o valor está super bem, tá, gente? Venham para o valor econômico, porque a gente não está indo por esse caminho. Depois disso, passei pela Broadcast, que é a agência de notícias do Estadão. Lá eu tive a oportunidade de fazer parte da cota de funcionários do Grupo Estado que podem participar do curso que já foi citado aqui, que é o curso dos Focas, que é um curso que eu recomendo para todo mundo, assim, é muito, muito, muito bom, é uma experiência muito boa, você tem ali acesso a professores da FGV, que é um lugar conceituadíssimo para assuntos relacionados à economia, e segui o meu caminho em jornalismo econômico. Em 2012, antes de ir para a Broadcast, eu passei pelo Brasil Econômico, onde eu conheci o Pedro Venceslau, que é um repórter que hoje atua no Estadão. E, à época, ele tinha uma coluna que se chamava Mosaico Político. Nesse período, eu trabalhava das 7 da manhã às 4 da tarde, cobrindo o mercado financeiro, pelo site do Breco, mas também consolidava matérias para o impresso do Laranjinha, que o jornal era laranja, não sei se vocês chegaram a conhecer a edição impressa. E quando dava 4 da tarde, eu me despedia da minha editora e ia até a mesa do Pedro Venceslau, que foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de trabalhar com jornalismo político para fazer a cobertura da eleição ali de 2012 em São Paulo. Então, eu esticava um pouco, né, a minha carga horária, ficava ali até as 9h30, 10 da noite, para conseguir fazer algo relacionado à política, já que eu insistia que eu queria migrar. Então, foi a minha primeira experiência com jornalismo político, cobrindo a eleição municipal de 2012 em São Paulo, onde eu fiquei mais atrás do Fernando Haddad, que acabou se elegendo naquele ano. Depois disso, na Broadcast, eu não tive a mesma oportunidade de fazer política, então fiz pouquíssimas coisas relacionadas à área, porque eu era contratado para internacional, e tinha um horário bem cruel, que era das 7 da noite às 3 da manhã, cobria bolsas asiáticas. Um tanto quanto ingrato para quem queria tanto atuar no jornalismo político. Fiquei ali um tempo, daí depois tive passagem por outras redações, seguia na editoria de economia, de mercado, cobrindo bolsa, até que chegou 2016, quando começou todo o burburinho em relação a impeachment e tudo mais, a revista Exame, da editora Abril, do nosso colega da Veja, eles me chamaram
para fazer a cobertura do impeachment, né? E eles me trouxeram a Brasília, numa realidade bem diferente da que a gente tem aí em São Paulo, não é mesmo? Eu finalmente ia ter a experiência, a oportunidade de trabalhar com jornalismo político, mas tinham alguns... Tinha bônus, né, que era essa coisa aí de trabalhar com o que eu sempre quis, mas também tinha um ônus de que eu seria o único repórter da revista em Brasília. Então, eu ficava bastante sobrecarregado no sentido de que eu tinha que cuidar da Esplanada, cuidar de Planalto, cuidar de Congresso, cuidar do Supremo, é muita coisa para uma pessoa só. Mas aceitei o desafio, afinal era um sonho. A remuneração não era muito boa e tal, mas a gente deu aquele jeitinho, se segurou como deu e tal. E daí, nessa época, para vocês terem uma ideia, acho que foi o período que eu mais sofri em relação a uma carga excessiva de horário, não tanto por exigência da exigência da chefia, mas foi uma exigência minha, sabe? Eu queria muito entregar, fazer, rodar, né? Eles me deram um blog 3 meses depois que eu cheguei aqui e tal, no site da Exame. Então, cara, eu queria conseguir dar furo, ainda que não fossem furos super relevantes, mas aparecer para o mercado aqui em Brasília, porque me disseram, né? Um passarinho me contou que era dessa maneira que eu poderia migrar, enfim, para uma oportunidade melhor. Devo contar uma coisa muito curiosa, que eu acho que vale de dica para todo mundo que entra no jornalismo, em qualquer área. Nessa época, como eu trabalhava muito, muito mesmo, umas 16 horas por dia, tá, gente? De leve. Eu fazia um clipping das coisas que eu mais gostava do meu conteúdo, das coisas que eu escrevia, e enviava para todos os chefes de Brasília, dos jornalões, das TVs e tudo mais. Foi a partir dessa estratégia que eu consegui um café lá no Valor, com as então chefes, a Cláudia Safatli, que segue sendo nossa diretora, e com a Rosângela Bittar, que agora que nos deixou no ano passado e hoje é colunista no Estadão. E era para uma vaga do Supremo. A conversa durou assim 10 minutos e eu falei, gente, desculpa, a honestidade, ela é uma coisa muito bacana, sabe? Eu percebi que eu ter sido honesto nesse momento me rendeu um grande fruto depois. Eu disse que eu não daria conta de fazer a cobertura do Supremo, que era a área que, naqueles 8 meses de Brasília, eu menos tinha me interessado, tinha conseguido fontes, então eu temia não conseguir entregar o que elas procuravam. Obviamente, eu não consegui a vaga, 2 meses depois, elas me chamaram para um novo café, para a vaga de setorista da Câmara dos Deputados, para ser a dupla do Rafael de Cunto. Esse casamento dura aí mais de 3 anos já, nós estamos como dupla há mais de 3 anos, e cobrir legislativo é muito, 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 muito legal, sabe? Eu sou muito suspeito para falar sobre isso. O Ricardo falou aí dos encontros que a gente normalmente tem, né, nos cafezinhos, pelo Salão Azul, pelo Salão Verde, e a gente já se esbarrou algumas vezes e não sabia, eu também não sabia que ele era maquinzista, senão a gente teria essa conversa, mas teremos no pós-pandemia, com certeza, mas diferente dele, eu, né, na apuração, a gente tem que tomar muito cuidado aqui, porque a gente normalmente é utilizado pelas fontes para emplacar alguma tese, alguma ideia. Então, não adianta uma pessoa me dizer algo, dizer que está tendo uma articulação e eu dar, sabe? A gente precisa ser muito, muito, muito criterioso e exigente na hora de apurar as informações aqui, principalmente porque a Câmara, né? Desculpa, vou puxar a sardinha para o meu lado, Ricardo, mas a Câmara é o lugar mais legal de fazer cobertura aqui em Brasília. Porque são 513 fofoqueiros, gente. Então é muita gente querendo falar. E daí a gente consegue dar muita matéria de bastidor,
é um encanto de cobertura, sabe? É muito interessante porque a gente passa a entender a política, sabe? E o mais importante, ainda que eu trabalhe num jornal que é muito voltado ao mercado financeiro, a gente está, a cada ano que passa, tentando fazer uma cobertura mais focada no que interessa para a sociedade, não focar só nos interesses do setor privado, no que eles querem saber, de saber quais votações têm mais chances de passar ali no curto prazo e tudo mais. A gente está tentando humanizar um pouco essa questão, porque a gente sempre teve fama de ser muito chapa branca e de fazer uma cobertura muito segmentada e direcionada só ao mercado, né? Então, a gente tem, o jornalismo no Valor sempre foi muito mais economia, e a política era ali aquela coisa mais, ainda que sejam assuntos, né, super atrelados, mas a gente sempre focou muito na economia e o lado da política ficava meio em segundo plano, porque a gente entendia que talvez o nosso leitor não gostaria de saber, entender os bastidores da disputa na CMO, por exemplo, né, ou na disputa pela presidência da Câmara, mas de um tempo para cá a gente vem dando bastante espaço para esse tipo de material e a gente vem percebendo que as pessoas estão gostando de consumir esse tipo de informação. É importante, elas querem entender por que o orçamento não foi votado ainda e a gente está, tipo, por que a LDO não foi votada ainda, a gente está em outubro. As pessoas querem entender por que o orçamento talvez não seja votado esse ano. A gente, então, está tentando traduzir isso através das nossas matérias. Eu sou um defensor, assim, feroz do jornalismo político e da atuação de vocês, seja em redação, seja em assessoria. Eu gosto muito, assim, eu sou suspeito. Eu sou o tipo de pessoa que eu vou defender para vocês, ficar numa portaria 4 horas para talvez ser ofendido, eventualmente, pelo presidente da República ou por um ministro, entendeu? Mas é porque eu gosto do ofício, sabe? De traduzir uma informação para o público. E para que todas as pessoas que me leiam entendam os movimentos que estão acontecendo nos bastidores, entendeu? Essa paixão por bastidor é uma coisinha que me picou lá atrás e que eu sou aficionado, sabe? Eu não consigo deixar isso de lado nunca, assim. Eu gosto muito de fazer matéria de bastidor. Quem tem Valor Pro ou que é o nosso serviço fechado, né, de tempo real, que concorre com a broadcast, ou até mesmo acessa o site, normalmente vê uma notícia minha de bastidor. Hoje eu tenho uma proximidade muito grande com o presidente da Câmara em relação, ele é uma fonte muito próxima minha, o Rodrigo Maia, tanto que estou escrevendo um livro e espero que vocês leiam e comprem no ano que vem, já fazendo meu merchan aqui. Eu estou fazendo um livro sobre os bastidores das 3 legislaturas dele à frente da presidência da Câmara, mostrando como ele se tornou um político com muito protagonismo na condução aí do legislativo nos últimos anos, principalmente após a chegada do presidente Jair Bolsonaro. Um último ônus que eu vou colocar para vocês, que é uma coisa que muitas vezes a gente acaba passando, escolhendo essa profissão, e no jornalismo político acontece algumas vezes, aqui em Brasília, já passei por isso 3 vezes, para não politizar essa questão, já fui agredido por seguranças do ex-presidente Lula, porque estava esperando ele numa garagem onde, de acordo com a assessoria dele, eu não deveria estar, mas eu tive acesso e fiquei lá ao lado da militância, mas quando perceberam que eu era jornalista, eu fui retirado com um certo carinho em demasia, e daí indo para outra ponta, fui atacado pelo presidente Jair Bolsonaro durante a campanha em 2018, ele se irritava frequentemente com perguntas minhas relacionadas à economia, e ele teve um dia que, pelo fato de eu ser um repórter gay, o que não interfere em nada no meu trabalho,
ele perguntou não, ele afirmou e disse que eu tinha cara que pintava a unha quando era criança. E para não politizar mesmo, conto de uma outra questão, que eu estou passando atualmente, nos últimos 2 meses, fiz algumas matérias sobre um cacique, um parlamentar influente do Centrão. E desde então, enfim, foram algumas matérias negativas sobre ele não gostou muito da abordagem, reclamou com a minha chefia, e vou usar aquele termo que é muito triste de se usar, infelizmente, coronéis usam e fazem, exploram essa ferramenta com os veículos locais, mas que ainda bem não funcionou comigo. Pediu literalmente a minha cabeça para minha chefia 1 mês atrás, mas não conseguiu, porque eu tinha toda a apuração na mesa e mostrei para minha chefia, mas infelizmente é algo que estamos suscetíveis quando a gente cobra esse tipo de área. Quando a gente faz com bastante responsabilidade, apura direito, podem pedir o que for, não vão conseguir. Então, essa sugestão, se vocês querem atuar nessa área, é estudar, se dedicar, apurar com afinco, que a gente consegue sempre entregar um material bom para o nosso leitor. Enfim, agradeço novamente o convite, estou muito feliz de estar com esses 2 colegas, e espero estar à disposição sempre para que vocês tirem suas dúvidas, me sigam e sigam os 2 no Twitter, para que a gente troque alguma ideia. Muito obrigado, Marcelo. Achei, enfim, essa fala das relações com a fonte importantíssima, né? São coisas que a gente trabalha com os alunos, quando vem, assim, da experiência do momento que vocês estão trazendo, eu acho que é um reforço bastante importante, né? A questão da insistência também que você traz, a honestidade também, eu achei uma fala maravilhosa. Quase que você está falando de encontrar o Ricardo, que eu acho que a gente encontra no Invest News, é que você acho que entrou um pouco depois de eu ter saído de lá também, aquela loucura que era. Eu não vou ter a pretensão de fazer uma síntese de todas as falas aqui, até porque a gente tem várias perguntas já para serem colocadas para vocês, vários alunos. Essa questão da cultura de ódio está aparecendo, é uma preocupação constante, tem umas outras questões também sendo trabalhadas, né, ou pelo menos algumas questões levantadas pelos alunos. Eu só queria salientar algumas coisas que me pareceram que nas 3 apresentações eu acho que vale a pena destacar esse aspecto de quanto que nós, jornalistas, somos importantes para o processo político. O quanto que fazer jornalismo, seja, né, nesse aspecto de investigação que o Marcelo e o Vitor estão trabalhando, de trazer a público coisas que os políticos às vezes querem, enfim, não necessariamente esconder o teu personagem do Centrão, certamente, né, Marcelo? Mas também naquilo que o Ricardo trouxe, né, da estrutura política, né, que vai muito além da divulgação do político, né, de trabalhar com os temas, no caso do Ricardo, com a questão da acessibilidade, dos deficientes e tudo mais, mas o quanto as 3 falas eu senti vocês realizados nisso. Não apenas no jornalismo, mas na importância que vocês sentem, não de vocês, mas do jornalismo no processo político, o quanto isso, de fato, o quanto esse nosso trabalho, a relevância do jornalismo, não é à toa, a mesa de manhã se chamou jornalismo, o futuro jornalismo, a gente tem uma outra, falando de jornalismo, democracia, enfim, o quanto somos vitais nesse processo e o quanto vocês se sentem, enfim, integrados, o quanto vocês se sentem, de fato, atuantes dentro do cenário político. Gostei bastante, não sei se a Vanessa quer comentar alguma coisa, senão a gente já pode começar a colocar as perguntas, temos várias questões mesmo, para dar tempo da gente, talvez, dar conta de responder com calma todas elas. Oi, gente, eu ia tocar justamente nessa questão da relação do jornalismo com a democracia, né, porque eu acho que esse é um momento em que essas tensões ficaram muito evidentes, né? Ataques a jornalistas, essa tensão, Folha sai ou não sai da frente
do Palácio, né? Então, eu acho que lembra não só quem exerce a função, mas quem a ensina e quem está aprendendo, que a gente tem aí ainda um longo caminho em relação à construção dessa democracia, né? Desse espaço em que o jornalismo tem a sua função social aí, consegue exercer essa função social em liberdade. E eu gostei muito desse final da fala do Marcelo, que acho que é uma coisa que a gente pega bastante no pé em sala de aula, que é a questão do estudo, né? Porque a gente precisa ter uma base aí, não adianta achar que a gente vai chegar para desenvolver e desempenhar um papel desse e sem nenhuma bagagem, né? A questão da apuração, esse é um exemplo ótimo, Marcelo, que peçam a sua cabeça e você tenha lá tudo bonitinho, organizadinho, fala que, ó, não tem como reclamar, meu trabalho está bem feito, né? Esse é o papel. Então, essa seriedade, essa honestidade no desenvolvimento da nossa profissão é o que garante essa construção dessa democracia, né? Acho que foi o Ricardo que falou, agora não me lembro, mas um de vocês comentou que a gente é de fato importante, né? Tão importante, foi o Vitor, né? Acho que foi o Vitor. Tão importante quanto os outros atores, né? O papel que a gente exerce, independente do personalismo ou não, né? Porque alguns são mais personalistas, né? Algumas figuras jornalísticas acabam construindo uma personalidade mais específica, mas de qualquer maneira a gente está sempre representando muito mais do que só o nosso nome. E eu acho que a gente pode seguir para as perguntas, porque vocês comentaram bastante da relação com as fontes, o jornalismo político é muito próximo, né, de quem a gente fala, de quem a gente critica ou de quem a gente expõe. Então, tem uma pergunta do Vinícius, não sei se a gente já está com ela prontinha aí para soltar. Isso. Aqui, o Vinícius pediu para o Vitor, perguntou para o Vitor, mas eu acho que quem quiser comentar também pode ficar à vontade. Como que começou a sua relação com as fontes e hoje em dia como você lida com as informações de bastidores, que eu acho que é uma curiosidade geral, né? Obrigado, Vinícius, pela pergunta. A relação com as fontes é um negócio complicado mesmo, porque acho que você precisa, antes de qualquer coisa, criar uma relação de confiança, seja pelo teu trabalho, né, ou, logicamente, pela relação pessoal. Acho que o jornalismo ele tem um pouco do flerte também, né? Você precisa ser charmoso, você precisa ter jogo de cintura e você precisa, evidentemente, mostrar trabalho e mostrar que você é um profissional ético, mostrar que você tem embasamento sobre aquilo que você está escrevendo e, logicamente, apuração. Mas nesse processo de relação com as fontes é um negócio muito engraçado, porque antes da pandemia, isso era algo muito importante para mim, né? Acredito que meus colegas que já trabalham em redação, né, que estão assistindo a gente, o próprio Marcelo e também o Ricardo, do outro lado do jogo aqui, mas era muito importante, eu reservava, como a revista era fechada na quinta-feira, impressa, eu reservava minhas sextas-feiras para ir tomar café. Eu ia tomar café com uma fonte, você vai, bate um papo, e na verdade, assim, você entende o quanto, né, de novo, você faz parte disso e o cara ele vai te usar. Você é um mecanismo para o cara te usar. Agora, você tem que ser usado da forma coerente e ética e a partir do teu trabalho, né? Você pode ser usado a partir de uma informação, porém você tem uma apuração que contemple isso do outro lado, né? Eu acho que esse jogo ele é muito interessante. Agora, a partir da relação com as fontes, eu acho que é mais ou menos baseado nisso, na confiança que a pessoa tem em você, logicamente numa manutenção pessoal daquilo, o cara não vai nunca ser teu amigo, né? Agora, logicamente é uma relação que ela é espinhosa, ela sempre vai ter dificuldades ali, só que você tem que ser respeitoso e ter essa proximidade num determinado nível que o cara tenha confiança em você, né? E informação de bastidor é muito engraçado, porque de fato é uma coisa perigosa, né? Muitas vezes você recebe bastidores que são quentes e você, logicamente, tenta confirmar, mas você tem que entender, de novo, o interesse da fonte em te passar aquilo que está acontecendo.
né? O Marcelo comentou isso sobre a confirmação ali no meio dos 513 deputados, né? E de fato é importante, porque você, logicamente, se você tem já essa confiança prévia que eu comentei, você sabe em quem confiar e quem pode estar tentando plantar alguma coisa baseado em apurações pretéritas, né? Agora, se algo que é relevante, que é muito grande, aí você pode partir para outras confirmações. É tudo baseado, de fato, na experiência e na confiança que você tem com determinadas fontes. Eu sei que tem fontes que eu posso confiar de olho fechado, que se o cara me fala, Vitor, amanhã vai acontecer tal coisa, eu posso cravar porque ele está certo, ele esteve certo nas últimas 5 vezes, e até algumas que eu não comprei, porque eu falei, poxa, será? Né? E tem fontes que você olha e fala assim, esse cara, vindo dele, vamos ver. Pode ter um sinal, pode ter um começo, pode ter um ponto de partida. Então, são duas coisas bem até que na própria pergunta, elas se misturam, Vinícius, porque eu acho que é mais ou menos isso, né? Tanto uma questão de confiança, quanto uma questão de manutenção e uma questão também de credibilidade. Ok. Marcelo, Ricardo, vocês querem comentar também? O Marcelo falou da relação com as fontes já também, mas enfim, o Ricardo também, se quiser comentar alguma coisa, né, como assessor, se entende como fonte ou não? Pois é, eu primeiro queria dizer que... Vai lá. Bom, primeiro eu queria dizer, né, que eu concordo com o Vitor, né, quando ele fala da importância dos cafezinhos às sextas-feiras. Eu não gostava de café e aprendi a tomar café depois que eu comecei a trabalhar nesses contatos, nessas reuniões, porque, sem dúvida, faz diferença sim. Nesses papos mais intimistas, né, você cria essa relação de confiança. Inclusive, né, assim, a gente está acostumado a lidar com os políticos, a ver as notícias, né, de dinheiro na cueca, dinheiro no apartamento, compra de voto, corrupção, porque a gente sabe, né, que o que é ruim na política é notícia. Mas fazendo aqui um contraponto também, né, como o Marcelo falou, são 513 deputados, 81 senadores. Nesse meio todo aí, tem gente boa fazendo política, né? Tem muita proposta bacana sendo feita, só que para você divulgar notícia bacana, não é tão simples quanto divulgar uma notícia ruim. E aí, essa relação dos assessores de imprensa com uma fonte bacana, claro, você vai ver qual que é você vai ver qual é a pauta, qual é o segmento, qual a editoria, você vai trabalhar com essa informação. E é claro, né, como eles falaram aqui também, a importância, assim, eu vou passar uma notícia, eu como fonte, né, como assessora de imprensa, então, a parlamentar que eu trabalho como fonte, e eles vão apurar né, com outras fontes, se isso de fato é verdade, se isso procede, né? Mas eu queria só fazer esse comentário, né, que eu até queria ter falado antes, acabei esquecendo, que tem esse outro lado, né, de muita gente bacana fazendo política e que nem sempre é tão divulgado, né? Ok, obrigado, Ricardo. Marcelo, você quer comentar mais alguma coisa? Vendo aqui. Não, vou ser bem rápido, prometo. Só em relação a bastidores e tudo mais. Primeiro que essa questão de se conquistar fontes aqui em Brasília, especialmente, você conquista normalmente na base da chatice. Eu acho que a minha relação, por exemplo, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje, foi uma relação que foi construída lá atrás, quando ele ainda nem estava na presidência, sabe? Eu enviava mensagem todo santo dia. Eu era chato, não respondia, mandava de novo. E acho que com o passar do tempo, ele falou, ele não vai parar. E daí ele entendeu que bora falar com esse menino, porque ele não vai desistir. E outra coisa aqui,
Funciona bastante em Brasília, não sei se o Vitor faz à distância ou faz lá em São Paulo também, que é a relação com os, além da relação com os assessores, Ricardo sabe bem, eles ajudam muito, mas também tem outras figuras aqui no Legislativo, principalmente, que são fontes preciosas, que são os técnicos. A área técnica, normalmente, por exemplo, quando tem um jabuti num projeto, que é aquela parte que não deveria estar ali, porque não tem nada a ver com a natureza do projeto, normalmente quem vem no jornalista dá aquele toque e fala, olha, isso é um jabuti, é a área técnica. Os técnicos, eles são fontes preciosas, e essa é a dica que eu dou para todo mundo, assim, que chega em Brasília, eu falo, cara, cola num técnico, que o cara vai te ajudar bastante, eles ajudam muito, eles têm uma visão de cenário maravilhosa também, eles entendem muito de política, então, os técnicos são essenciais na apuração, e encher o saco de fonte para conquistá-las é um flerte um pouco mais abusivo do que o flerte que o Vitor mencionou antes, mas é um que eu usei com muita gente e funcionou. Só isso. Os insistentes são muito chatos, Ricardo? Olha, de vez em quando, mas funciona, viu? Eu posso falar que funciona. Chega uma hora, né? Porque, poxa, assessoria às vezes tenta dar aquele somebody love, né? Sair pela tangente, responder não respondendo, mas chega uma hora que não tem jeito, não. A gente tem que. Tem hora que a gente não quer responder, mas não tem jeito, a gente acaba respondendo. A gente vai falar agora, acho que tem algumas questões, eu tenho uma dali, depois outro da Duda, vamos colocar primeiro a dali, uma pergunta, as duas estão trabalhando em cima da questão da cultura de ódio, né, a questão da polarização que está acontecendo na política. Ali está perguntando para o Marcelo, mas acho que os três também fiquem à vontade, né, se hoje ele acredita que o jornalismo é importante para diminuir essa polaridade política que a gente, direita e esquerda, eu imagino que seja isso que ela está colocando. Olha, eu acho que a cobertura de 2018, ela foi determinante para que a gente tivesse o desfecho que a gente teve, entendeu? Eu, particularmente, faço uma autocrítica e vejo os meus colegas fazendo, aqui em Brasília, fazendo muita autocrítica de que quem cobria legislativo, na época, falhou muito, pecou muito, porque não percebeu que o Jair Bolsonaro poderia ser uma terceira via, como de fato foi, e conquistou um espaço que era inimaginável. Se você me perguntasse em junho de 2018, o deputado Jair Bolsonaro tem chance de ser eleito presidente da República? Eu, particularmente, que o conhecia por escândalos, por polêmicas, eu teria rido. Então, porque a gente esperava uma polarização exatamente com Haddad e com Alckmin, que tinha uma frente ampla de apoio à candidatura dele. Então, a gente, naquela época, acabou atuando para querer perpetuar, essa polaridade PSDB-PT, entendeu? A gente falhou no sentido de que a gente não teve a sensibilidade de perceber que o movimento das redes sociais estava fazendo um aceno de vitória ou de chances maiores para o Bolsonaro que a gente não enxergava. Então, acho que a gente está num momento crítico da nossa profissão, acho que é muito importante, não sei se o Vitor e o Ricardo veem dessa maneira também, mas eu acho que a gente está são conversas que eu tenho com colegas aqui em Brasília normalmente, é uma fase que a gente está fazendo uma autocrítica em todos os instantes e que a gente está com a nossa credibilidade afetada em função de uma narrativa que é construída ali no Palácio do Planalto e pelo suposto gabinete do ódio, né? Então, como a gente está com essa credibilidade em jogo, porque tem essa criação dessa narrativa paralela das coisas que a gente escreve e apura, a gente está nesse momento de se levantar de novo para que as pessoas voltem a confiar no trabalho que a gente faz, entendeu? Acredito que isso é um movimento que esteja ocorrendo, que a gente vem demonstrando
que a gente faz jornalismo profissional todos os dias que eu leio jornais, todos os jornais eu vejo, a gente marcando posição aqui de que, nós somos profissionais, respeitem nosso trabalho, ainda que normalmente se construa uma narrativa para desmoralizar o trabalho daquele repórter em algum momento. Mas eu acho que a gente acabou trabalhando de uma maneira, achando que ia contribuir para que se perpetuasse e prevalecesse a polaridade entre PT e PSDB em 2018, percebeu que falhamos, fomos míopes, não percebemos que havia um movimento paralelo nas redes muito forte para o Bolsonaro, e hoje a gente está nesse momento mais de autocrítica, de cobrir com lupa tudo o que acontece para recuperar a credibilidade. Eu quero perguntar para o Ricardo a perspectiva do mundo político em relação a essa polarização, mas eu vou pedir para a Gabriela trazer a pergunta da Duda também. A Duda está perguntando para o Marcelo, mas eu queria direcionar para o Vitor, porque ela está perguntando se essa polarização que estava sendo respondida agora, se essa polarização está sendo agravada pela rivalidade entre os principais meios midiáticos. E eu estou direcionando até porque, desculpa, Marcelo, para o Vitor, por causa da questão que a Veja tem sempre essa visão da Veja como um veículo jornalístico engajado ou com uma certa visão política, né? Mas, enfim, a gente ainda está na questão da polarização. Eu gostaria de dar continuidade aí a essa discussão, só trazendo esse outro elemento também e até fazendo uma ponte com isso que o Marcelo falou, né, da necessidade da gente reforçar essa visão que o nosso trabalho, a profissionalidade do nosso trabalho, a seriedade Claro, eu queria até começar fazendo um adendo ao que comentou o Marcelo, né, sobre esses movimentos imperceptíveis que começaram nas redes sociais e, de verdade, essa crise de credibilidade do jornalismo, né? Porque a gente percebe que, na verdade, muitas vezes a gente se sente escrevendo para o nada. O Marcelo falou desse negócio da polarização. Eu achei muito engraçado, porque muitas vezes, logicamente, faço matérias, é isso que o Sandeno comentou, né, que é uma revista editorializada, mas faço matérias criticando o presidente Jair Bolsonaro e faço matérias que elogiam medidas do governo, né? Porque, de fato, foram medidas de acordo com a revista onde trabalho, ou de acordo também com as minhas convicções, baseado, evidentemente, numa linha editorial, que foram acertadas. E aí, por exemplo, já escrevi matéria sobre projetos considerados positivos pela revista do ministro Paulo Guedes, e aí você entra no Twitter e tá lá, Veja Comunista. Eu falo, Veja Comunista elogiando um projeto... Assim, chega a ser surreal, sabe? Mas essa questão da polarização é muito engraçado, porque, assim, eu confesso que eu vejo que existem veículos hoje que eles têm um certo alinhamento editorial com o governo, ou com governos, né? Governos estaduais e evidentemente, o governo federal. Mas eu acredito que exista uma certa sinergia entre nós aqui do Baixo Clero, né? Nós repórteres, nós assessores, né? Eu acho que a gente tem uma conexão que quando a gente está em campo, um quer ajudar o outro, né? Sabe, logicamente a gente tem nossos campos de trabalho reclusos, nossas fontes individuais, etc. Só que todo mundo tenta se dar a mão e quando acontece, por exemplo, um episódio como aconteceu com o Marcelo, né, de uma violência, que é algo que ultrapasse os limites democráticos, nós somos os primeiros a gritar, né? Acho que a gente tem uma união nesse sentido. Eu não vejo uma rivalidade entre principais meios midiáticos nesse sentido. Acho que existe, evidentemente, uma briga constante por audiência, o que é natural. Vejo essa sinergia no Baixo Clero e, de resto, eu acredito que sejam só discussões empresariais e de negócio, de modelo de negócio. Logicamente, existe pode existir uma divergência entre veículo A e B em relação à linha editorial, né? Mas eu acho que isso no processo jornalístico ele não é tão relevante, né? A polarização, eu acredito que ela seja agravada mais por um movimento de rede social, né?
e, logicamente, de manifestação de rua, dessa crise de imagem, né, pela qual passa o jornalismo, do que, evidentemente, uma disputa comercial entre os jornais, entre os veículos. Eu acho que, de fato, nesse sentido, os principais veículos do país, eles são muito alinhados num valor fundamental, que acho que tinha que permear, e não é o que acontece, mas tinha que permear o coração de todo repórter, todo editor, que é a democracia. Ótimo, ótimo. Obrigada, Vitor. A gente passa agora um pouco, vamos mudar ligeiramente aqui de tema. Vocês estão comentando, enfim, fazendo várias leituras, né? E acho que existe sempre uma curiosidade de saber como a gente chega nesse ponto, né? A prática jornalística ela é importante, mas o que vocês tiveram que estudar, quais foram os caminhos que vocês escolheram para afunilar os conhecimentos de vocês. E tem uma pergunta do Israel, justamente nesse sentido, tá por aí já? Vamos ver. Qual é o melhor caminho para trilhar a carreira na área política, econômica ou internacional? Qual curso ou pós-graduação seguir após o jornalismo? Então, aquela receitinha de bolo que cada um tem a sua, né? Contem para a gente qual foi a de vocês. Quem quiser responder, tá, gente? Fica à vontade, podem começar. Vamos ver. Ricardo, começa você. Você está falando. Então, gente, eu acho que assim, não existe uma receita certa, né? Acho que qualquer especialização que você quiser fazer vai ser válida, né? Vai ser muito válida, né? Toda experiência é válida. No meu caso, por exemplo, eu estava na subprefeitura na época, comecei a fazer direito. E eu tenho certeza, ainda nem imaginava um dia seguir assim, né, para trabalhar né, como uma deputada em Brasília, né, depois como uma senadora, mas eu sempre quis fazer direito. E acabou que foi esse fato, né, depois de ter um maior conhecimento do mundo jurídico, que fez com que eu fosse trabalhar com a Mara, que me trouxe para Brasília, né, na Câmara. Desde que eu vim para a Câmara, eu já não fazia somente assessoria de imprensa, fazia também assessoria de imprensa. Mas, sem dúvida nenhuma, o conhecimento jurídico e legislativo e de regimento interno da Câmara, do Senado, isso me ajudou muito na profissão. Uma outra coisa hoje, eu acho que é fundamental, é um curso de inglês. Hoje eu acho que é básico, embora assim, né, eu não tenho inglês fluente, e eu sempre pensei, poxa, eu trabalho, né, com política dentro do Brasil, eu não vou precisar inglês, né? Nunca me aprofundei nisso. E acabou que a Mara, em 2018 também, foi candidata do Brasil a uma eleição na ONU. Hoje ela é membro do Comitê da ONU sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, e vira e mexe aparece, né, pauta para mim, jornalista, né, perguntando em inglês, em espanhol, em francês. Eu tenho espanhol, me viro bem, no inglês ainda dá para levar, mas eu acho que hoje, né, com o mundo globalizado, é muito importante a gente né, ter outros idiomas, né, ter o conhecimento básico que seja. E, né, pensando, poxa, hoje, relações institucionais, ciências políticas, nessa área eu acho que tudo é muito válido, né, toda experiência ela é bem-vinda. Obrigada. Marcelo, Vitor, vocês querem responder? Bom, queria fazer um adendo, eu concordo plenamente, né, com o que o Ricardo disse, e acho, na verdade, que assim, né, concordo com ele de novo também, que não existe uma receita. Né? Eu acho que toda experiência, ela vai lapidando você como repórter, né? É o que eu disse, levei para minha experiência de cobertura cotidiana, de metrópole e de política municipal e estadual no Rio de Janeiro. Você acaba trazendo sempre das experiências algum tipo de conhecimento novo.
né? Eu recomendo, como fiz no começo aqui desse bate-papo que a gente está tendo, recomendo de olho fechado o curso Estado, né? O Marcelo também aqui. E, de fato, eu acredito que toda experiência ela é muito válida. E, baseando naquilo que eu comentei também anteriormente, sobre você se posicionar ali como uma figura. Não tenha medo de procurar o bambambam para te explicar alguma coisa. Sabe? Se eu quero entender algo relacionado ao que está acontecendo na política internacional nesse momento, né? Por exemplo, as relações internacionais, eu quero falar com o Ernesto Araújo, né? É o cara que está na frente. Se o Ernesto não quiser me atender, tudo bem, eu vou para os técnicos que de verdade são belíssimas fontes, como disse o Marcelo de novo. Mas eu acho que a gente, como jornalista, né, a gente tem uma abertura para a gente conversar com as pessoas, coisa que assim, as pessoas, né, não têm normalmente esse tipo de acesso. A gente tem muito acesso por causa da profissão e dos veículos onde a gente trabalha. E acho que a gente tem que usar isso da melhor forma possível, tanto de uma forma profissional, quanto de uma forma também pessoal. Sabe, se eu não estou entendendo alguma coisa, por exemplo, relacionada a alguma pauta que eu estou trabalhando sobre, sei lá, tributação, por exemplo, reforma tributária, etc., você liga para o Bambambam do Brasil e fala assim, meu amigo, me explica. Porque eu acho que você tem esse acesso e você não pode ter esse tipo de vergonha. Né? Então, eu acho que não existe muita fórmula, mas eu acho que os acessos que a profissão acaba dando para a gente, eles são fundamentais, tanto, logicamente, para você ser um bom profissional, mas também para você crescer de uma forma pessoal como profissional, né? Abarcando conhecimento, porque eu acho que o que o jornalista ele leva como herança não é dinheiro. A gente sabe disso, ninguém está aqui querendo ser rico, porque se tiver, está no curso errado. Mas o que a gente leva, na verdade, é experiência e conhecimento. Né? Eu acho que basicamente é isso. Marcelo? Vou ser bem breve também. Concordo com os dois que não tem uma receita, assim, não tem um caminho a ser trilhado que, bingo, você vai chegar em tal lugar. Eu acho que eu vou reforçar aqui o que o Vitor disse. Se a minha chefia ouve isso, eu vou levar uma super bronca, porque eu estou mandando profissionais para o meu principal concorrente, mas o curso Focas do Estadão realmente é sensacional. Então, para todo mundo que tem interesse, tem um que é econômico e um que não é voltado à economia, mas os dois, eu fiz o econômico, acho que o Vitor também fez o econômico, né? E eu recomendo qualquer pessoa que queira fazer jornalismo econômico, tente, pelo menos, porque vale muito a pena. É um curso, né, que é ministrado por professores da FGV e é uma referência para quem quer jornalismo econômico. E concordo com os dois também no sentido de que a gente vai lapidando os conhecimentos e aprofundando tudo com o passar da carreira, porque essa questão que o Vitor pontuou de não ter vergonha, é isso, a gente não pode ter vergonha de perguntar nada. Nenhuma pergunta é idiota, entendeu? Às vezes você faz uma pergunta que você acha a, a mais óbvia possível e dali você arranca o lead numa entrevista, entendeu? Então, eu acho que com o passar do tempo a gente vai tendo experiência e vai aprendendo também. Mas cursos de especialização, tanto em política quanto internacional, a gente tem vários aqui, aí em São Paulo, aqui na UNB também, é um lugar muito legal para estudar. Eu, por exemplo, sempre digo que eu teria feito alguma especialização aqui no UNB se eu soubesse como é uma faculdade super conceituada, assim, acho que eu não conhecia muito, e quando vim a Brasília eu tive uma noção maior do quanto poderia ter sido sensacional se eu tivesse feito alguma especialização. Estou aí na missão de tentar fazer um mestrado aqui, mas dependo que a minha chefia me libere para esta missão, e ainda estou em busca desse presente.
Maravilha, a gente tinha justamente umas perguntas sobre formação, acho que a gente pode ir direto aqui, vocês já comentaram bastante, o importante é seguir estudando, a gente não para nunca de estudar, ainda mais quando a gente lida com política brasileira, né? Que a coisa não para de surpreender, então eu imagino que o tempo todo a gente tenha que ficar voltando. Vamos para a pergunta, Sandra, vamos para a pergunta do Matheus? Temos a pergunta do Matheus. Eu só queria comentar uma coisa muito importante que o Marcelo falou agora, e apareceu de manhã na mesa de economia, né? Não ter medo de fazer pergunta, né? A Bianca estava comentando justamente, né, que uma fala que ficou para ela da faculdade, quando o professor Enzefeld falou para ela, né? Pede para um entrevistado falar como se estivesse conversando com uma criança. Não tem que ter vergonha, você não pode levar a dúvida para a mesa de trabalho, isso é fundamental. O Matheus está perguntando, a gente está voltando para a questão da cultura de ódio, né, o que a gente está chamando de cultura de ódio, um pouco daquilo que foi discutido, da polarização, agora já direcionando para a questão de como fazer jornalismo nesse cenário. A pergunta dele é justamente essa, como fazer com que as pessoas nos escutem? Né? Com essa cultura de ódio hoje, né, ele está associando com as redes sociais, muitos parece que simplesmente param de escutar a razão e só ouvem aquilo que querem, né, aquilo que o Vitor está falando, né, a Veja Comunista, essas coisas todas. Só para completar, a Giovana também está fazendo uma pergunta nessa direção, né, com o cenário que a gente vive de política, né, qual é o desafio dos jornalistas que a gente tem para esse cenário, né, como que a gente pode trabalhar, é um pouco também o que a Duda Blumer está perguntando, né, como que a gente pode, nesse cenário que está, nessas duas perguntas estão traçando, como que a gente pode evitar simplesmente fazer o jornalismo declaratório. São 3 questões diferentes, mas todas elas voltadas para essa preocupação, como no jornalismo político, como nesse ambiente de polarização, a gente pode escrever, a gente pode falar, a gente pode narrar o mundo político de modo a ser escutado por esse público. Vitor, Marcelo, Ricardo, por favor aí. Posso falar, então. Não, na verdade, eu até acho que eu fiz um comentário breve sobre isso, né? Eu acho que, é isso que o Sandro comentou, desse negócio dessa belicosidade das redes, né? Porque muitas vezes o cara nem abriu a matéria e você está ali explicando, de fato, até um ponto de vista do lado aqui da revista, né? Editorial, né? E assim, a gente percebe que é muito mal interpretado. Muitas vezes a gente se sente, de fato, escrevendo para meia dúzia, e é uma realidade, porque a gente vê a porcentagem da população brasileira que tem acesso a uma assinatura de jornal, uma assinatura de revista, né? Então, é um processo muito delicado, sim, em que a gente perdeu um pouco do protagonismo, porque as redes sociais, elas nivelaram isso de um lado, né? Por um lado, eu acho isso maravilhoso, porque você democratiza o acesso e a possibilidade de propagação da informação, ela não está mais só detida nas mãos dos veículos, porém, por outro lado, a internet aceita qualquer coisa. Se eu escrevo uma mentira na revista, eu vou ser demitido, né? Então, a minha responsabilidade pessoal, tenho certeza que de meus colegas e das pessoas que vão se formar, que já trabalham, vão trabalhar na imprensa, ela é gigantesca, sabe? Quando você tem um furo na mão, é uma coisa maluca, porque você fica morrendo de vontade de soltar, desovar e falar, cacete, mas eu ainda não tenho isso confirmado, eu não posso errar, eu não posso me dar o luxo de errar. Então, é muito complicado isso. Eu acho que o grande desafio do jornalismo hoje, de fato, é ser acessível, né? Isso é uma posição perfeita, porque o jornalismo ainda é elitizado, e acho que ele é pouco acessível, né? Eu acredito que se a gente tivesse, evidentemente, uma gama maior de veículos também voltados a diversos públicos, né? Classes sociais e públicos jovens e como a gente tem também segmentados para pessoas de mercado, para diversos segmentos da sociedade, eu acho que a gente teria um acesso muito mais plural
a imprensa. Agora, quanto a evitar o jornalismo declaratório, é uma excelente pergunta, e é o que, particularmente, eu percebo na redação, que a gente tenta fazer, né? E acho que todos os veículos tentam fazer, principalmente com uma mudança, vamos colocar assim, da dinâmica de cobertura, principalmente envolvendo o Palácio do Planalto, né? Porque a gente percebe que hoje existe uma dependência muito maior da voz explicativa do jornalista, não mais só como propagadora daquilo que disse uma autoridade. Porque uma autoridade, hoje, assim como o jornalista, ele não tem mais autoridade moral ou intelectual por causa das próprias redes, ou por causa desse próprio embate que é natural entre o jornalista e o poder público. Então, eu acho que, logicamente, a gente está numa relação desigual, mas eu acho que, ao mesmo tempo, o poder público ele também não tem a mesma credibilidade como não tem mais o jornalista. Então, é interessante você abarcar essa discussão no campo também do que eu posso dar de diferente do seu presidente, do governador, do deputado, do senador. Né? O que o senador disse está correto? O que o presidente disse está correto? Não, não está. E por que não está? Aí eu procuro 5 ou 6 pessoas que entendem pra cacete sobre aquilo e eles me explicam por quê e aí a gente traduz sobre isso. Então eu concordo, acho que o jornalismo declaratório ele é muito importante em alguns momentos, porque você mostra e enfatiza aquilo que é pauta de um país, e o presidente Bolsonaro faz muito bem isso, ele pauta os jornalistas diariamente no cercadinho ali do Alvorada, mas ao mesmo tempo a gente tem um papel, e acredito que a gente faz bem, dependendo dos momentos, de interpretar, explicar e, quando necessário, contestar isso. Ricardo, esse desafio também dentro da comunicação do lado dos políticos, né? Como é que vocês veem isso de fugir, a dificuldade de fugir? Tem a do jornalista e tem a dificuldade de você, do mundo político, escapar dessa polarização também, né? Sem dúvida. Então, eu estava aqui lembrando agora, né, que um dos primeiros livros que eu li no curso de jornalismo ainda, e que me marcou muito, que é um livro do Leão Serva, chamado Jornalismo e Desinformação. Ele falava, né, esse livro é de 2001, 2002, 2000, por ali, no comecinho do século, e ele falava aí do boom da internet, né, falava exatamente disso que o Vitor mencionou, dessa democratização da informação. Mas o quão perigoso é isso, porque você tem fácil acesso a todo tipo de informação. E, poxa, eu tenho exemplo na minha família de gente que fala, não, mas isso aí saiu na Veja, isso aí saiu na Folha de São Paulo, não dá para acreditar. Por outro lado, acredita em uma mensagem que recebe pelo WhatsApp, de autoria desconhecida. E assim, a gente está vivendo, acho que aí, essa história de fake news, né? Foi algo que eu senti na pele o poder disso na campanha para o Senado em 2018, né, 2 anos atrás. A gente tinha ali um cenário, né, de senador no estado de São Paulo, em que já na reta final a gente tinha Suplicy, que quase todo mundo achava que seria eleito, e em segundo lugar ali a Mara Gabrilli e o Major Olímpio subindo, estava o Covas também, nessa disputa. Gente, e começou a circularem fatos, boatos, de que a Mara era contra as pessoas com deficiência, enfim, né, uma série de inverdades. E, cara, quando isso começa a viralizar, principalmente por WhatsApp, até você responder, contestar, mostrar que não é verdade, né, o estrago já foi feito. Então, assim, né, eu acho que esse é um grande desafio ainda, né, como, né, combater fake news. E isso, eu acho que a imprensa tem um papel super importante, eu acho que as instituições, né, têm um papel super importante, né, diversos veículos já têm, né, o fato fake, o Senado, a agência Senado tem esse serviço também, né, hoje circula muita matéria de o Senado quer aprovar um projeto que acaba com a democracia. Né? Lá no site do Senado tem
Você pode entrar para ver se é verdade ou não, se existe de fato esse projeto. Mas eu acho que é algo que ainda é recente e é um desafio que a gente vai ter por bastante tempo aí para superar. Marcelo, o ataque das redes dói mais que o ataque físico do segurança dos presidentes? Ou o que é pior aqui? Como é que encarar esse desafio nesse ambiente para a gente fazer bom jornalismo? Olha, eu acho que eu vou falar de uma outra questão que a gente que foi abordada em relação ao cercadinho. Eu não sei se todo mundo que está aqui sabe, mas há alguns meses já alguns veículos do Grupo Globo, por exemplo, pessoal da Folha, do Estadão, e outros veículos não estão indo diariamente mais ao cercadinho do Palácio da Alvorada, exatamente por causa dos ataques que a gente sofria diariamente, não só das provocações feitas ali por quem estivesse dando entrevista, mas também, principalmente, começou a ficar muito perigoso porque os apoiadores do presidente começaram a vir um pouco mais para cima do que o aceitável dos jornalistas, entendeu? Então, a gente começou a ficar muito acuado fazendo nosso trabalho, e isso fez com que a gente acompanhasse muitas coisas remotamente quando acontecem ali no Palácio da Alvorada. Eu acho que os ataques nas redes, eles doem tanto quanto esse tipo de agressão, principalmente porque eles vêm sempre composto de ataques de que a gente está fazendo nosso trabalho de uma maneira desonesta, e isso eu acho que é muito ofensivo para todos nós, porque a gente exatamente faz um trabalho muito honesto de muita apuração, e não sei, levando assim para o lado mais emocional da coisa, eu fico muito chateado mesmo, eu fico triste quando eu vejo alguém me atacando em rede social. Isso não acontece muito porque eu não cubro o Palácio do Planalto, mas mesmo quando eu vejo colegas, inúmeros colegas de várias áreas, sendo atacados nas redes porque simplesmente fizeram o trabalho deles, isso me chateia muito, porque eu vejo que a gente ainda está muito longe de conseguir retomar a credibilidade necessária para fazer frente a essa narrativa. Mas é algo, como eu já disse, que a gente não vai desistir facilmente. Em relação à questão do declaratório, eu concordo com o Vitor, a gente está tentando cada vez mais por exemplo, eu que trabalho no Valor, tem a parte do Valor Pro que eu tenho que fazer o declaratório, todos os declaratórios. Eu tenho que piscar em tempo real e cobrir. Mas, o mais importante que isso, quando eu vou consolidar lá para o impresso, eu vou traduzir o que muitas vezes aquele declaratório quis dizer, mas não está claro, entendeu? Qual a motivação daquela autoridade para falar aquilo, para passar aquela mensagem. Então, a gente está nessa função de traduzir muitas vezes, principalmente nesse ambiente caótico de cobertura, onde as pessoas fazem um ataque, mas a gente não entende a motivação daquele ataque, porque, às vezes, por exemplo, na semana passada, onde houve um ataque do Salles em relação ao Ramos, são dois caras que são do governo. Qual que é a motivação disso? Então, a gente tem que trazer para o leitor, traduzir o que tem por trás desse ataque, entendeu? Então, acho que o declaratório ele é usado, mas a gente precisa traduzir para o leitor o que as autoridades querem dizer com aquele declaratório. Marcelo, Ricardo, Vitor, obrigada, a gente está chegando ao final. Infelizmente, o papo foi uma delícia, muito bom escutar vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, ter passado de novo pelo prédio do CCL, mesmo que virtualmente. Pedir para vocês fazerem um agradecimento rápido e aí a gente encerra nossa live às 15h15, tá bom? Obrigada. Sandano, Vanessa, Marcelo, Ricardo e aos alunos, eu queria agradecer pelo papo, foi um bate-papo ótimo mesmo, também me senti muito abraçado de volta ao Mackenzie, né? Infelizmente, dessa forma distante. Eu quero me colocar também à disposição dos alunos para bater papo quando quiserem, né?
minhas redes estão aí, Vitor Irajá, podem me achar, eu sou completamente acessível, eu gosto de conversar. E, enfim, quando puder também gosto de tomar cerveja. Então me chamem para tomar uma cerveja, que estou completamente à disposição. E queria agradecer novamente aos professores Vanessa Sandano, Vanderlei. Eu vi que a Patrícia Paixão estava aí, um beijão para ela. E, enfim, dizer que eu sinto saudade de vocês. Foi um período lindo aí no Mackenzie. Olha o pessoal do quarto semestre que está fazendo trabalho com jornalismo político em digital. Olha lá, a dica para vocês usarem o Vitor como fonte agora, hein? Por favor, estou à disposição. Gente, eu queria só agradecer mais uma vez ao convite, aos professores, dizer que foi um prazer voltar aqui ao Mackenzie, ainda que de forma remota. Eu espero que em breve a gente possa retomar um evento bacana igual a esse, mas juntinho. Só tomar uma cerveja depois, lembrar os tempos de McPhee, eu nem sei mais os bares que tem na Maria Antônia hoje. Mas, enfim, é isso. Queria agradecer, me colocar super à disposição dos alunos todos também. Acho que os professores têm meus contatos. Se alguém precisar de alguma coisa aqui no Senado, em Brasília, podem contar comigo. Muito obrigado. Marcelo. Sandano, Vanessa, professores, alunos, Vitor, Ricardo. Primeiro que eu estou muito feliz porque essa palestra acabou abrindo uma porta para que eu encha muito o saco do Ricardo a partir de agora. Então, acionarei demais. Também pretendo entrar em contato com o Vitor aí para a gente trocar umas figurinhas, já que ele fica lá em São Paulo, eu fico aqui. Às vezes a gente tem muita dificuldade de conseguir apurar a distância, não é mesmo? Então, o mais bacana do jornalismo é isso, a gente cria uma teia de apoio, sabe? Eu tinha em São Paulo, normalmente a gente convive bastante com os colegas da concorrência, mas não convive tanto. Aqui em Brasília, eu mal vejo os meus colegas do Valor, porque eu vivo no Congresso, entendeu? Então, a gente normalmente se ajuda, eu estou ali apurando, às vezes, uma coisa em pool, espero que os meus chefes não vejam isso também, com a Folha de São Paulo, entendeu? Tipo, porque a gente está com histórias semelhantes e uma mesma autoridade fala, entra no café e a gente entra junto. Então, eu estou à disposição para todas as pessoas que queiram tirar dúvidas e que sejam apaixonadas também pelo jornalismo político. Infelizmente, eu sou uma pessoa que não sou um bom exemplo para dar palestras, porque normalmente eu vejo o mundo, tá tudo bem sempre, entendeu? Eu sou bem poliana, então eu amo o que eu faço. Se vocês quiserem, talvez, se enganar sobre a cobertura política e ter uma grande paixão e seguir esse caminho que a gente faz aqui os três, pode vir que eu sou um super contato. Obrigado, viu, pela oportunidade. Ótimo. Obrigada, Marcelo. Obrigada a você. A gente fala Seria ótimo para fazer a palestra. Eu achei maravilhoso. Os três aqui foram ótimos, né? Infelizmente, de fato, a gente já deu nosso tempo aqui, né, Vanessa? A gente vai ter que encerrar aqui, né? Agradecer aqui. Dor no coração. Agradecer